Olá, queridos, tudo bem? Bom dia para vocês, espero que estejam bem. Hoje nós vamos continuar falando, fazendo revisão do último pensador, da base do pensamento sociológico, que eu falei para vocês que nós começamos a estudar na última aula, que é Karl Marx, Eu falei com vocês sobre a biografia dele, um panorama geral do porquê da teoria de materialismo histórico, e hoje nós vamos falar sobre uma questão muito importante para ele, que ele foca muito, que é a questão do modo de produção, modo de produção dentro da sociedade capitalista. Como que ele acontece, e qual a relevância disso na teoria de Karl Marx, na teoria de materialismo histórico. Então acompanha aqui comigo para a gente entender um pouquinho mais, ou relembrar um pouco do que nós estudamos, ok? Pois bem, quando a gente fala em modo de produção segundo Karl Marx, nós precisamos entender que primeiro ele afirma o seguinte: toda a sociedade ela é constituída por dois modos de produção, ok? Um modo de produção igual e um modo de produção desigual. Só que ele vai dizer que um desses modos de produção, ou o igual ou o desigual, vai ser hegemônico, quer dizer, vai sobressair, vai imperar, vai dominar a sociedade. E ele diz que na sociedade capitalista, o modo de produção que de fato acaba imperando na sociedade é o modo de produção desigual, aonde aquilo que é produzido não é repartido de forma igual com todos os envolvidos no processo. Então, como que ele vai enxergar esse modo de produção? Independente de ser igual ou desigual, para Karl Marx, um modo de produção ele é formado por forças produtivas, por força de trabalho. As forças produtivas, elas são divididas, as forças produtivas, segundo Karl Marx, são formadas pelo instrumento de trabalho e pelo objeto de trabalho, A força de trabalho, ela é formada por uma única coisa: a força física e mental do trabalhador. Já que nas forças produtivas, o instrumento de trabalho, ele vai ser dividido, ele vai trazer um nome mais popular para isso, assim como o objeto de trabalho. O objeto de trabalho para ele é formado pela matéria-prima e o instrumento de trabalho, segundo ele, é formado pelas ferramentas e máquinas. Então, independente de qual seja o modo de produção, ele entende que o modo de produção ele acontece dessa forma, dividido em forças produtivas e força do trabalho. As forças produtivas são subdivididas em instrumento do trabalho e objeto de trabalho, e a força de trabalho, ela sozinha, vai ser considerada a força física e mental do trabalhador, enquanto que o instrumento de trabalho vai ser as ferramentas e máquinas, e o objeto de trabalho vai ser a... Desse modo, se o modo de produção for igual, então nós teremos o resultado dessa produção dividido de forma igual para todos os envolvidos nesse modo de produção, tanto o dono da força de trabalho, quanto o dono dos instrumentos de trabalho e do objeto de trabalho, no caso das ferramentas e da matéria-prima. Quando o modo de produção é desigual, então aí o resultado, aquilo que é produzido, nesse processo, ele não é dividido em partes iguais com todos os envolvidos. Vai ter um grupo de pessoas que vai ser privilegiado, que vai ficar com a maior parte daquilo que é produzido. E aí, dentro desse contexto, ele vai analisar o modo de produção na sociedade capitalista. E na sociedade capitalista, o trabalhador, que é o dono, da força física e mental, que usa o seu trabalho, a sua força para a transformação desse objeto através das máquinas em um novo produto, ele não vai ser dono daquilo que é produzido. O que ele vai receber em troca do seu trabalho vai ser o que ele chama de salário. É um símbolo diante daquilo que ele produziu. E o burguês, no caso, o dono dos meios de produção, o dono das forças produtivas, que é o dono do objeto de trabalho e do instrumento de trabalho, é quem vai ficar com o lucro, quem vai ficar com aquilo, com a maior parte daquilo que é produzido. É quem vai ficar com a mais-valia, que é a palavra que ele usa para explicar ou para conceituar esse montante que que fica com o burguês, com o dono dos meios de produção. Diante disso,
Abra aí a sua atividade do Google Forms, responda as questões, não esqueça de finalizar a atividade e envie dentro do prazo solicitado para que você não perca a sua nota, ok? Na próxima aula em sala, tirarei as dúvidas e seguirei com o conteúdo, falando ainda sobre a questão das consequências desse modo de produção desigual, desse modo de produção capitalista, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, abraço.